Pronto, então vamos lá. Eu vou fazer uma discussãozinha rápida aqui sobre algoritmo, só para a gente amadurecer um pouco mais sobre esse conceito, certo? Eu acredito que esse conceito hoje, né, nos dias atuais, esse conceito ele é extremamente importante, né? E os impactos da aplicação desse conceito, né, no dia a dia geram impactos enormes, né? Por exemplo, hoje que a gente está em um momento de pandemia, boa parte das ferramentas que a gente utiliza, elas são viáveis porque existe, primeiro, né, uma formalização do conhecimento em forma de algoritmo, né? Então, existe toda essa infraestrutura de informática hoje porque existe algoritmo, né? Sem os algoritmos, a gente teria acho que teria dificuldade de ter toda esses recursos computacionais, né? Esses recursos de software, né? E programas de computadores que a gente tem hoje. Beleza? Então vamos lá. É, e aí a gente tem alguns impactos sociais sobre os algoritmos, né? Por exemplo, se a gente for observar as maiores empresas do mundo hoje, né? é, a gente observa que essas empresas, elas são fortemente, né, baseadas em algoritmos. Elas produzem algoritmos o tempo todo, né? Todas as ferramentas e recursos dessas empresas estão diretamente ligados a esse conceito de algoritmo, né? Então, tudo se torna viável, né, nessas grandes empresas justamente por causa dos algoritmos, né? E até na indústria também, né? A partir do momento que a gente começa a automatizar a indústria, né? Sai daquela de indústria manual, né? Manufatureira, né? Manufatura, e começa a automatizar com robôs, a gente também está construindo algoritmos, né? Mesmo que sejam algoritmos matemáticos simples e repetitivos, a gente consegue aplicar esse conceito de algoritmo, né? E construir soluções também para a área industrial de robótica. Beleza? É, E aí, de modo geral, no dia a dia, as atividades, né, repetitivas, né, e que a gente utiliza o computador, a gente está ali usando o computador e está fazendo alguma atividade repetitiva, naturalmente, né, naturalmente essa atividade repetitiva será substituída por um computador, né, por um algoritmo de computador. Por exemplo, antigamente a gente tem hoje, né, lojas físicas, né? Então a gente tem as lojas físicas e as lojas online. Observem que as lojas online hoje, elas não têm nenhum atendente, né? Raramente você precisa interagir com um ser humano na loja física. É tudo online, é tudo automatizado e você consegue comprar o produto e chegar na sua casa tranquilamente, né? Ao contrário das lojas, né, tradicionais, lojas físicas, que você precisa de uma pessoa que vai lá, que escolhe o produto junto com você, mostra o produto, faz o seu cadastro, né? Faz o cadastro da compra do produto, imprime nota fiscal. Então, todo esse processo de interação com o usuário, todo esse processo da tarefa de vender, do processo de vender, né, do ato de vender, né, e do ato de comprar, né, tudo isso hoje foi automatizado e graças a esse conceito de algoritmos que essas tarefas puderam ser automatizadas, né? Outros sistemas também que a gente pode citar é sistemas de contabilidade, né? Então, sistemas que fazem todo o cálculo, né, de imposto, né, do quanto tem a pagar, quanto tem a receber, né, de uma empresa, eles hoje, né, são bem automatizados, né, por causa desses algoritmos, né? É claro que não é só o algoritmo que resolve tudo, mas o algoritmo é o ponto de partida, né? O algoritmo é o primeiro passo para que você consiga automatizar qualquer tarefa no computador. O primeiro passo é tentar compreender bem, né, a tarefa e tentar transformar essa tarefa em um algoritmo. Beleza? Então, de fato, o que é um algoritmo? Né? Como é que a gente pode pensar sobre esse conceito? Então, assim, tem algumas formas de pensar, tem algumas formas de, digamos, de tentar entender esse conceito e eu vou tentar primeiro trazer algumas uma expressão aqui, uma forma de expressar ainda informal e aí daqui a pouco eu trago uma definição formal. Então, vou tentar construir uma definição aqui junto com vocês saindo de uma definição um pouco informal e chegando numa definição formal. Beleza? Então, quando conseguimos organizar nosso conhecimento, né, de modo que seja viável escrever esse conhecimento, né, para que o computador consiga realizar uma tarefa, né, ou consiga resolver um problema, né, então a gente está, de fato, começando a
a usar esse conceito, né? Então, esse conceito, em essência, o que é que ele quer que ele diz? Eu tenho um problema, certo? E eu preciso, de alguma forma, pensar sobre esse problema e preciso capturar o conhecimento necessário para resolver esse problema. E quando eu consigo capturar, consigo entender, ver claramente esse conhecimento que resolve o problema, eu preciso expressar esse conhecimento de alguma maneira, né? Eu preciso, né, anotar, expressar, eu preciso, né, organizar esse conhecimento na minha cabeça, de modo que eu consiga depois levar esse conhecimento para o computador. Beleza? Então, é, e aí nesse processo eu preciso estruturar. Então, uma palavra-chave aqui para entender o algoritmo é estruturar o conhecimento. Você tem um conhecimento que resolve um problema, ok, mas você precisa estruturar de forma clara esse conhecimento, né? Eu tenho um conhecimento sobre todo o processo de venda em uma loja online. Mas como é? Qual é o passo a passo? Quais são todas as ações que o vendedor realiza, né? Quais são as ações que o comprador realiza, né? Como é que interage essas duas pessoas, vendedor e comprador? Então, você começa a pensar sobre a forma como é resolvido uma venda, né? Por exemplo, e você começa a estruturar, imaginar, né? E pensar e colocar na sua cabeça de forma clara todos os passos necessários para resolver um determinado problema, beleza? Ou realizar uma tarefa, né? Pode ser simplesmente, por exemplo, reconhecer uma pessoa ou fazer uma conta matemática, né? Ou calcular a raiz de uma equação, por exemplo, né? Então, a gente pode resolver diversos problemas usando o computador. Então, toda vez que a gente pensa, ó, ok, tem um computador em mãos, eu quero resolver um problema usando o computador. O primeiro passo é tentar pensar sobre esse problema e pensar qual é a solução que de fato resolve esse problema. E aí estruturar claramente essa solução, beleza? Aí eu trouxe uma definição aqui mais formal, né? Peguei aqui um dicionário, só para a gente não ficar também tão preso a uma definição, a uma determinada definição. Então, a gente pode, né, analisar essa definição aqui e tentar fazer uma compreensão aqui um pouco mais profunda sobre esse conceito, né? Aqui, ó, nessa definição ele já fala sobre um conjunto, né, das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema, né? Em um número finito de etapas. Então, nessa definição, é uma definição bem completa, né? Ela já fala sobre regras, né? Ou seja, você tem um conhecimento, então você precisa estruturar esse conhecimento de forma clara. Ele diz aqui em forma de regra. Então, você sabe a solução, ok, eu sei como resolver um problema, né? Mas como é que você estrutura aí essa solução de forma clara? Você pensar em um conjunto de regras, né? Um conjunto de passos, né? Esses passos precisam ter uma lógica, né? Então você precisa pensar em um primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e esses passos, né, estão relacionados um com o outro de forma lógica, de forma coerente, de forma consistente, né? Certo? E de forma clara, né? Eu falei clara lá, então são perfeitamente definidos, né? E aí quando você organiza e estrutura todo esse conhecimento, sei lá, pode ser no papel, pode ser na sua cabeça, né? Pode ser aqui escrito num documento aqui no computador, né? Pode ser só no seu pensamento. Então, quando você estrutura esse conhecimento de forma clara e você analisa o passo a passo que você definiu, que você elaborou, e você percebe que esses passos, de fato, levam à solução do problema em um conjunto de passos finito, né? Não adianta ficar a vida inteira tentando resolver. Então, num conjunto de passos finito, você, de fato, está construindo um algoritmo. Beleza? E aí, esse conhecimento, né, sobre algoritmo, que é a chave de todo o processo. Então, só tentando finalizar aqui, quando você tem um conhecimento sobre um problema, você sabe resolver um problema, então você consegue colocar esse conhecimento em um algoritmo, né? E aí o computador, né, se você consegue colocar esse conhecimento que você tem para resolver um problema em um algoritmo, você logo em seguida vai conseguir colocar esse algoritmo em um computador, né? Que é através do uso de uma linguagem de programação. Por isso que o passo de refletir sobre o problema, ou o passo de refletir, né, a etapa de refletir sobre como resolver problemas, ela é extremamente importante e o uso de algoritmos, esse conceito de algoritmos, ele é fundamental para que a gente consiga, de fato, organizar nossos pensamentos e levar a soluções, né, mais viáveis. Beleza?